Fala pessoal, espero que esteja todo mundo bem. Eu sei que vocês devem estar bastante nervosos agora, né? Porque as provas estão chegando. Mas enfim, espero que estejam conseguindo lidar aí bacaninha com isso tudo. A ideia desse vídeo aqui é a gente falar um pouquinho sobre as provas que estão por vir, né? Na verdade, esse vídeo específico a gente vai se concentrar na Unicamp, né? Mas eu vou fazer outros vídeos desses para a FUVEST, para o Unesp, para o Enem, né? Para poder abarcar aí um pouco essas provas, né? Esses desafios que vocês vão enfrentar. A ideia do vídeo não é ficar passando por cada pontinho da prova, não. Na verdade, é um vídeo bem curto, né? Para a gente poder aí trocar um pouco de ideia, para saber qual que é o perfil da prova, mais ou menos o que a prova geralmente pede, quais são os principais temas que caem em história, né? E para dar aí uma luz para quem nunca prestou esse vestibular e o que pode esperar na disciplina de história aí para as provas, tudo bem? Mas antes de entrar especificamente no campo da Unicamp, eu queria falar um pouquinho para vocês aí sobre as provas em si, tá bom? Eu sei que vocês devem estar aí pilhadaços, né? Tipo, as provas finalmente chegaram e esse ano foi um momento de espera ainda maior com essa pandemia maluca aí. E agora vai começar aí uma bateria de provas longas e imagino que o coração deve estar a mil. Eu não tô aqui para dizer para você uma receitinha de bolo, um roteirinho para que você possa ficar mais calmo. Eu tô aqui para dizer para você que isso não existe, tudo bem? Que você vai ficar nervoso mesmo, nervosa mesmo, não existe muito como você fugir desse nervosismo nesse momento. E eu acho que é importante que você entenda isso, para que você não fique nervoso por estar nervoso. É normal que você se sinta despreparado, é normal que você tenha medo de não passar, é normal que você tenha medo da prova em si, é normal que já esteja dando um cansaço mental absurdo, que você não aguente mais. Isso tudo acontece com todo mundo, gente. Pelo menos com todo mundo que se preocupa com esse vestibular, que se preocupa, né, em entrar, em passar e tudo mais. É muito difícil alguém chegar nesse momento, na cara da prova, e falar: não, mano, tô arrasando, vou mandar bem, acabou. A grande maioria das pessoas, a grande maioria dos seus, né, concorrentes aí, também estão passando por todas essas questões, tudo bem? Então não se culpe, não fique achando que você vai mal porque você está nervoso, não fique achando nada disso. Vai fazer a prova com nervosismo mesmo, vai com, né, coração na mão mesmo, depois você recolhe ele, não tem problema, tá bom? No fim das contas, não é um bicho de sete cabeças. Eu não vou falar para vocês falando só uma prova, ficar calmo, porque eu sei que é um dia que define muitas coisas para vocês. Mas não se ache uma aberração, não ache que isso está acontecendo só com você, não ache que você vai mal ou tem menos chance por estar mais nervoso, porque na verdade está todo mundo nervoso, tudo bem? Essas provas, elas são feitas num formato que são muito cruéis, que é muito injusto, que é um dia para, né, verificar tudo que você aprendeu no ano, então é impossível realmente alguém em sã consciência não estar nervoso nesse momento. Então enfrenta a prova assim mesmo, você vai dar conta, tudo bem? Mas agora vamos aí, finalmente, então, para as orientações da prova em si. Como eu falei, não vai ser um vídeo muito curto, eu vou falar para vocês alguns aspectos da prova e vou resolver uma questão com vocês dela para vocês verem esses aspectos na prática, tudo bem? Então vamos começar. Foi. Gente, os principais temas aí que aparecem nas provas, né, da Unicamp são esses aí, né? Antiguidade clássica, absolutismo, expansão marítimo-comercial, nazifascismo e Segunda Guerra Mundial, né? É uma preferência ainda maior quando se fala aí da Segunda Guerra Mundial e do nazifascismo, né? A história contemporânea é muito mais interessante para a Unicamp, né? Parece mais, costumam ter mais questões do que os anteriores. Mas em história geral, geralmente são esses temas que aparecem. Quando eu digo que existem esses temas que aparecem, tanto história geral como do Brasil, eu estou dizendo que quando eu peguei e fiz um compilado de todas as últimas 10 provas da Unicamp, são esses temas que apareceram com mais frequência. Não quer dizer que não vai aparecer algum tema além desse, mas a chance maior é que apareça esses temas aí para vocês, tá bom? Então, se houver algum desses temas aí, você está um pouco, né, nebuloso, para você me mandar uma mensagem e tira suas dúvidas aí que a gente troca uma ideia, tá bom? No História do Brasil é menos coisa que aparece. Eles basicamente se comportam ali dentro do sistema colonial e da República Velha. São dois temas aí bastante pertinentes nas provas, tá? Então, geralmente, as questões que nós vamos ver estão ligadas a esses tipos de tema, beleza?
Então anota aí. Não é para você surtar, se você falar assim, nossa, mas eu não sei nada sobre a antiguidade clássica, eu vou arrebentar de estudar. Gente, não é uma boa ideia, tá? Hoje, vocês devem estar vendo esse vídeo na terça-feira, né? Então a prova é amanhã. Não acho uma boa ideia vocês estudarem hoje, tá bom? Acho legal vocês ficarem de boa, sem grandes esforços, assim, porque amanhã vocês vão enfrentar uma prova longa. Então, dá uma respirada, fica de boa, né? Não, só tira uma dúvida ou outra, caso você tenha muita dúvida, mas não fica, tipo, aloprando não, tudo bem? Porque, na verdade, primeiro, que história é só uma das matérias que você vai enfrentar. Segundo, esses temas, se eventualmente você tiver com dúvida em algum deles, é apenas um dos temas que mais cai, não é todos eles, tudo bem? O mais importante que vocês têm em mente, que eu acho que é o que esse vídeo serve mais, na verdade, é o perfil da prova, tudo bem? A prova do Unicamp, ela tem um perfil um pouco diferente do que a gente está acostumado, por exemplo, na Unesp ou na FUVEST. A prova do Unicamp, ela tende a ser um pouco mais crítica, tudo bem? Está mais próximo do Enem, no sentido, assim, de abordagem, do que de uma FUVEST, por exemplo. Como assim? Para começar, a prova ela tem um grande apelo à interpretação de texto. Muitas das questões de humanas, se você ficar bastante atento ao texto, ler o texto com cuidado, interpretar legal, talvez você não consiga responder a questão em si, mas com certeza você consegue eliminar algumas só com interpretação de texto. Tudo bem? Eliminar aí algumas alternativas e ficar mais próximo da resposta correta. E, sinceramente, existem algumas questões que, inclusive, apenas com o texto da prova você consegue responder. Tudo bem? Ela tende a ser uma prova com um teor social, crítico, bastante evidente, assim. Então, geralmente, ela vai trazer questões bastante atuais, questões que geralmente geram discussão. E uma sacadinha legal da prova da Unicamp, galera, é que ela é uma prova temática. Eu coloco entre aspas essa temática porque isso não é oficialmente um rolê da Unicamp, tá? Mas, geralmente, a prova da Unicamp, ela conversa muito com o tema de redação da prova. Tudo bem? Então, quando você olhar para a redação da prova, você vai ver ali um tema e você vai perceber que a grande maioria aí, né, das questões de humanas vai conversar um pouco com esse tema. Então, geralmente, vão estar um pouco ligados, vão citar algumas coisas. Então, às vezes, dá uma olhada nos textos de referência da redação para ver se tem alguma coisa falando da questão. Caso você esteja com muita dúvida na questão, dá para você fazer isso. Então, por exemplo, sei lá, tem uma questão falando sobre escravidão no Brasil, por exemplo. Você fala, putz, eu não estou sabendo muito. Dá uma olhadinha para ver se tem algum texto de referência da redação falando de escravidão no Brasil. Né? Talvez tenha. E aí você consegue tirar um pouco aí, né, de informação disso. Tudo bem? Geralmente são pontos aí que a gente consegue usar para lidar com a prova da Unicamp. Tudo bem? Aí eu vou trazer aqui para vocês uma questão para a gente poder resolver, tá? Essa questão é de dois vestibulares atrás, tá? Do Unicamp, que foi Unicamp 2019, né? Que foi administrado em 2018. Então é bem atual, assim. E vamos lá. Como vocês podem ver, fascismo, né? Aparecendo. Vamos ler aqui junto, né? Como o regime social, o fascismo social pode coexistir com a democracia política liberal. Em vez de se sacrificar a democracia, as exigências do capitalismo global, trivializa a democracia até ponto de não ser necessário sacrificá-la para promover o capitalismo. Trata-se, pois, de um fascismo pluralista e, por isso, de uma forma de fascismo que nunca existiu. Podemos estar entrando num período em que as sociedades são politicamente democráticas e socialmente fascistas. Aí ele coloca, de acordo com o texto e os conhecimentos sobre o assunto, a coexistência entre fascismo e democracia é... Como você pode ver, ele começa com de acordo com o texto. Toma cuidado que a Unicamp põe muitas questões assim. Muitas questões de acordo com o texto. Assim como o Enem faz. Quando uma questão está de acordo com o texto, galera, você não pode falar algo que não esteja no texto. Tudo bem? Porque você não está falando o que você acha, o que você entende, né? Você está falando de acordo com o texto. No caso aqui, ele está falando de acordo com o texto e os conhecimentos sobre o assunto. Então, você pode ir um pouquinho além do texto, mas você não pode fugir dele totalmente. Tudo bem? Vamos lá, então. Aí ele dá algumas alternativas para a gente. A democracia e o fascismo, né, a coexistência entre os dois é facilitada
por processos eleitorais que dão continuidade a fascismo que sempre existiram, promovida pela aceitação social que banaliza a democracia em favor do capitalismo global, e dificultada por processos eleitorais que renovam a democracia, inviabilizando os fascismos, possibilitada pela aceitação social de sociedades politicamente fascistas e socialmente democráticas. Pensa aí qual que você teria colocado como resposta correta, né? O que você teria, né, respondido aí? Se você não tivesse conhecido nada sobre fascismo, nada assim, né? Se a gente ler o texto de novo, ó, ele coloca lá, como regime social, o fascismo social pode coexistir com a democracia política liberal, né? Então, provavelmente, dificultada já está ficando difícil, né? Mas vamos lá. Em vez de sacrificar a democracia e as exigências do capitalismo global, trivializa a democracia até o ponto de não ser necessário sacrificá-la para promover o capitalismo. Trata-se, pois, de um fascismo pluralista e, por isso, de uma forma de fascismo que nunca existiu. Podemos estar entrando no período em que as sociedades estão politicamente democráticas e socialmente fascistas. Percebe que na D ele já tentou usar o texto para te confundir. Ele coloca sociedades politicamente fascistas e socialmente democráticas, que é o oposto do que o cara fala no texto. Ele inverte, né? Então a gente já pode riscar a D com certeza. Ele está falando que na verdade existe uma possibilidade de coexistência aí entre o fascismo e a democracia. Então a C provavelmente seria muito complicada, muito arriscada a gente colocar como correta, porque ele diz que essa coexistência seria dificultada. E ele fala de processos eleitorais, não tem nada disso, né, colocado aí no texto. Então a gente também poderia arriscar a C, né? Aí ficaria duas coisas: facilitada por processos eleitorais que dão continuidade a fascismos que sempre existiram, ou promovida pela aceitação social que banaliza a democracia em favor do capitalismo global. Mais uma vez, ele não falou de processos eleitorais no texto, não tem nenhum lugar falando disso, né? E ele está falando aqui em termos muito parecidos. Quando ele fala assim, o capitalismo global trivializa a democracia até o ponto de não ser necessário sacrificá-la, é muito próximo de falar que banaliza essa democracia. Então, se você, né, pega elementos do texto e aplica, você vai ver que é a que mais conversa, né? A frase, pensa assim, qual dessas frases seria melhor encaixada nesse texto que a gente está lendo? E aí vocês vão perceber que a B é a letra que mais se encaixa. Portanto, vocês colocam a B aí como alternativa correta. Tudo bem? Galera, não existe muito mais além disso para a prova, para vocês lidarem com a prova. Tudo bem? Eu não acho que vai ser uma prova absurdamente difícil em termos de conteúdo para vocês. Vai parecer difícil mesmo assim, tudo bem? Eu acho que a leitura da prova lá no dia, né, na quarta-feira, quando vocês estiverem lendo a prova, ela vai parecer muito mais difícil do que ela vai parecer quando você lê ela no final de semana, por exemplo. Mas isso tem muito a ver com o seu nervosismo e, mais uma vez, não é você que está nervoso ou nervosa, é todo mundo que está fazendo ela, tá? Mas uma dica que eu dou para a Unicamp: vai bastante descansado, vai tranquilo, no máximo que você puder, tenta não ficar, tipo, nervoso por estar nervoso, e lê a prova com calma, tudo bem? Muitas das questões, o texto vai ajudar vocês bastante a lidar com elas. Como eu disse, se não te ajudar a responder de vez a questão, a maioria dos textos das questões da Unicamp vão pelo menos te ajudar a eliminar alguma das alternativas. E como a Unicamp tem 4 alternativas, eliminar uma já te dá bastante aí chance de acertar, tudo bem? Então é isso. Beijão pra vocês, tá? Boa prova. Tô torcendo pra vocês. Beijão. Até mais.